Meus queridos irmãos, prezados, a paz do Senhor a todos vós. É uma alegria podermos estar juntos através desta fantástica tecnologia que Deus nos proporciona para podermos chegar até você, no seu lar, onde quer que você esteja, transmitindo uma palavra de Deus ao teu coração, crendo que o Senhor Jesus está no comando de tudo, no controle de tudo, crendo que Ele tem a hora certa, momento certo para abençoar a tua vida, a minha vida, e Ele já determinou a vitória que vai chegar até você. O texto que Deus nos concedeu nesta noite para falar aos irmãos, Romanos capítulo 12 e versículo 12, a bendita palavra de Deus que nos diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Esta palavra que Paulo escreveu aos Romanos é, no meu modo de entender, uma receita de Deus para os dias em que estamos vivendo. Nós estamos aí num período que está sendo difícil para todos nós. Estamos vivendo uma época a qual nenhum de nós jamais viveu e provavelmente daqui por diante jamais viveremos novamente. Uma época de isolamento social, tantas restrições, todos os dias a mídia divulgando os números em escala mundial a respeito desta pandemia do coronavírus. E os meios de comunicação nos dão continuamente orientações de como devemos proceder no que diz respeito aos cuidados, no que diz respeito às medidas de prevenção que eu, você, toda a sociedade deve tomar diante da ameaça do coronavírus. Temos que fazer a nossa parte, isso é algo que não se pode discutir, não se pode contrariar. Temos que realmente cooperar nesse momento, acatando muitas ou todas, talvez, quem sabe, orientações das nossas autoridades constituídas. No que diz respeito à saúde pública, no que diz respeito a nossas práticas de higienização, temos que fazer a nossa parte. Mas aí alguém pode perguntar, e em questões espirituais, em se tratando de vida espiritual, o que fazer num período como este? Como agir, como proceder? Quais as medidas devem ser tomadas no que diz respeito à nossa vida espiritual? Pois o texto que eu acabei de ler, Romanos 12, 12, nos traz uma receita, nos traz 3 orientações básicas de como devemos proceder neste tempo em que estamos atravessando, em que estamos vivendo. Em primeiro lugar, devemos seguir o conselho de Paulo quando ele diz: alegrai-vos na esperança. É o primeiro passo, a primeira atitude que devemos ter na nossa vida espiritual para conservar o nosso fervor espiritual, não deixar apagar a chama, uma vez acesa pelo Espírito Santo dentro do nosso coração. Devemos começar por aqui, alegrando-nos na esperança. A esperança de que tudo vai passar. E eu estava prestando atenção enquanto os louvores eram cantados, e aqui nós louvamos a Deus pela vida do presbítero irmão Geiel, com a sua família, com a equipe, o grupo de músicos que aqui puderam cantar aquele belo louvor quando diz que vai passar. Eu sei que essa luta vai passar. E aí mais adiante diz: não deixe a esperança em você morrer. É um lindo louvor, com uma mensagem poderosa e que se encaixa muito bem nesse versículo que lemos aqui de Romanos. Não deixe a esperança em você morrer. Não deixe essa esperança se apagar. Que esperança, pastor? A esperança de que tudo vai passar. Esse período
essa quarentena, esse momento de isolamento isolamento social, esse momento de crise que nós estamos vivendo, agora muito mais ainda na área econômica do nosso país, isso vai passar. Com certeza isso tem um limite, isso tem um prazo de validade. Então, fique firme na esperança. Se apegue, se agarre na esperança de saber que Deus, Ele está no comando, está no controle de tudo. Ele está agindo para que em breve todas estas dificuldades se tornem uma simples lembrança. Aquilo que vai ficar no passado, vai ficar na história apenas. Todas estas coisas vão passar. Toda luta vai passar um dia. Assim como a tempestade vem e assusta muita gente, mas ela do jeito que vem, daqui a pouco ela vai embora e de repente o céu já se ilumina e muitas vezes após a tempestade o sol volta a brilhar. Esta é a esperança que nós temos, esta esperança viva que está em nosso coração, e a Bíblia nos dá muitos motivos, irmãos, para que nós tenhamos uma esperança viva dentro de nós. A Bíblia fala de que quando Jesus mandou 70 discípulos para evangelizar os judeus, no capítulo 10 de Lucas, diz o texto que ao retornarem, eles estavam alegres, e eles disseram ao Senhor Jesus: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Jesus olhou para eles e disse: alegrai-vos, alegrai-vos, não pelo fato de que os espíritos se vos sujeitam, mas alegrai-vos muito mais, disse Jesus, por estar os vossos nomes escritos no céu. Isso é uma questão de esperança, saber que o nosso nome está escrito no céu. Isso alimenta a nossa esperança, a esperança do que Paulo escreveu em Tito capítulo 2 versículo 13. Paulo fala dizendo: aqui vivemos nessa terra aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Vivemos em esperança, somos nutridos de esperança, a esperança que nos move, esperança de dias melhores no amanhã, esperança de que existe uma pátria reservada para nós. Aqui na terra estamos por um pouco de tempo, aqui neste mundo estamos de passagem. Um dia, diz a Bíblia, todos nós vamos fazer uma viagem para um lugar muito melhor, um lugar ao qual Paulo escreveu aos Filipenses dizendo: a nossa pátria está no céu, da onde esperamos o Senhor Jesus Cristo, que há de vir nos buscar um dia. Isto é esperança. Por isso a Bíblia diz: alegra-te, alegra-te na esperança. Em segundo lugar, o texto vai nos dizer que devemos ser pacientes na tribulação. E é o que nós estamos vivendo, é o momento que estamos passando. Momentos de tribulação, momentos de turbulência, momentos até de incertezas, momentos de tantas dificuldades. Mas no meio dessa tribulação, diz o texto, o conselho para nós é: sede pacientes. Não é fácil ter paciência quando parece que as coisas vão indo de mal a pior. Não é fácil ter paciência quando você não vê uma luz no fim do túnel. Não é fácil, mas é o conselho de Deus para que nós possamos, logo ali na frente, muito em breve, alcançarmos a vitória para as nossas vidas. Ter paciência. Peça a Deus, busque de Deus, sinta que Deus está tão pertinho de você, que Ele pode te dar essa paciência que é tão necessária, que a Bíblia recomenda para que sejamos vitoriosos. Tiago, no capítulo 5, reforçando o que Paulo escreveu aos Romanos, Tiago no capítulo 5, versículo 7 diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras chuvas. Sede vós também
pacientes, diz Tiago, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Diante de tudo que estamos vendo acontecer no mundo, o que mais vem ao nosso entendimento, o que mais vem a nós nesses dias, é a respeito da volta de Jesus. Porque tudo que acontece, tudo que estamos vendo e tudo que estamos vivenciando, são sinais da volta de Jesus. Jesus está próximo a vir. E devemos ter esta dose a mais de paciência, para aguardar o momento em que Ele estará chegando para buscar o seu povo. E eu acho interessante Tiago dizer, no versículo 8, no capítulo 5, sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Dá a entender, irmãos, que na nossa paciência, nós estamos também fortalecendo e fortificando o nosso coração. Me faz lembrar que Paulo, certa vez escrevendo a Timóteo, disse que é bom que o coração se fortifique com graça. Graça de Deus. Então, na paciência, esperando em Jesus com paciência, também o nosso coração, o nosso homem interior, ele se fortifica, ele se fortalece na graça bendita do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que enquanto esta palavra está sendo pregada, o Espírito de Deus está ministrando ao teu coração. O Espírito de Deus está falando junto a você, meu querido irmão, fortalecendo o teu coração, fortificando a tua fé e te dando um pouquinho mais de paciência. Oh, glória a Deus! No mesmo capítulo 5, Tiago vem dizendo que devemos tomar por exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor, lá no Antigo Testamento. E aí ele cita, mais especificamente, a pessoa de Jó. E ele diz o seguinte: tendes visto qual foi a paciência de Jó, e vistes também o fim que o Senhor lhe deu. Então Jó é aquela história do homem que sofreu terríveis provações, tribulações, e que todos nós conhecemos a história. Ele, na sua paciência, com que ele serviu a Deus, adorou a Deus, não blasfemou contra o nome do Senhor em momento algum, nesta paciência, Jó teve um fim glorioso, porque a Bíblia é categórica ao dizer, capítulo 42 de Jó, que o Senhor restituiu a ele em dobro tudo o que ele havia tido anteriormente. Oh, glória a Deus! Exemplos de paciência na Bíblia Sagrada, aos quais exemplos os apóstolos Paulo e Tiago nos chamam a atenção para que nós venhamos a imitá-los na nossa vida. Meus irmãos, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e, por fim, diz o texto, perseverai em oração. São os 3 conselhos básicos que todo cristão precisa seguir, todo cristão precisa aprender a praticar e vivenciar essas experiências: alegria na esperança, paciência na tribulação, perseverança na oração. Queridos irmãos, se existe uma época onde eu e você temos que orar mais do que nunca, mais do que jamais oramos a vida inteira, é este momento em que estamos vivendo. Não podemos abrir mão da oração, não podemos relaxar nesse quesito, não podemos ser agora negligentes no que diz respeito à oração, a buscar a presença do Senhor. É agora a oração a coisa mais importante, junto com a alegria na esperança e a paciência na tribulação. A oração individual, porque infelizmente no coletivo não temos agora esta oportunidade, mas individualmente, ou até mesmo em família, dentro do seu lar, aleluia, você precisa estar buscando a presença do Senhor.
No mesmo capítulo 5 de Tiago, ele dá o exemplo de um homem de oração chamado Elias. E Elias, diz o texto de Tiago, era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você, tinha as mesmas fraquezas humanas, limitações humanas que eu e você. Porém, Tiago diz que, mesmo sendo um homem como qualquer um de nós, ele, buscando a Deus, orando a Deus, pediu para que não houvesse chuva sobre Israel por 3 anos e meio, e não houve chuva. Após este período, Elias volta a orar, e na sua oração, ele agora pede ao Senhor que venha a chuva, após aquela prolongada seca, e agora Deus manda a chuva sobre a terra de Israel. E aí Tiago também vem dizendo que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. É nisso que nós cremos, é nisso que nós confiamos, é aqui que depositamos a nossa confiança e exercitamos a nossa fé, de que a oração de um justo, a oração de um homem de Deus, uma mulher de Deus, a oração da igreja, ela pode surtir muitos efeitos. Aleluia! Se fôssemos falar mais a respeito de oração, tantos exemplos na Bíblia, mas para já ir concluindo esta mensagem, eu me lembro de Daniel, quando orava e tinha o seu propósito de 3 vezes ao dia buscar a Deus na sua intimidade, na intimidade do seu lar. Ele por 3 vezes no dia dobrava os seus joelhos, dava graças a Deus, invocava o nome do Senhor, e ali ele tinha um compromisso de oração diante do seu Deus. Ainda, meus irmãos, que houve ali, você conhece a história de Daniel, houve ali uma artimanha, houve ali um conluio para impedir que aquele homem de Deus continuasse orando. E ali então nós conhecemos a história, Daniel sendo jogado na cova dos leões, porque havia uma proibição, havia um decreto governamental para que ele não orasse, ou ele não, qualquer um daquele reino, nenhuma pessoa poderia fazer oração a Deus nenhum por 30 dias. Daniel quebrou o decreto, por isso foi jogado na cova dos leões. Mas porque ele era um homem que tinha intimidade com Deus, ele tinha comunhão com os céus, ele era um homem que não abria mão do seu compromisso de oração. Aleluia, o Senhor enviou o anjo dentro daquela cova, e Daniel passou aquela noite sem nenhum arranhão, sem que nenhuma daquelas feras pudesse feri-lo ou provocar nele algum dano, algum ferimento. E no outro dia, eis Daniel livre da cova, glorificando o nome do Senhor, porque um homem de oração, ele está debaixo dos cuidados de Deus. Nós devemos buscar ao Senhor. É momento de perseverar em oração. Jesus ensinou muito a respeito disso, quando ele dizia que devemos orar, os seus servos devem orar, não devem abrir mão deste compromisso, devem perseverar, orar sempre sem nunca desfalecer. Queridos irmãos, fique com esta palavra nesta noite. Tome para a tua vida e coloque em prática os 3 conselhos de Paulo em Romanos 12:12. Alegra-te na esperança, seja um pouquinho mais paciente nessa tribulação, mas não desista da oração, persevere nela. Jesus está prestes a nos dar a resposta de tudo aquilo que nós estamos clamando. Jesus está prestes a enviar para você aquela bênção, aquele milagre, aquela vitória que o teu coração tanto almeja. E nós aqui da Assembleia de Deus de Lages, cumprindo o nosso papel, transmitindo, levando até o teu coração uma palavra do céu, queremos ainda orar com você nesta noite, crendo que Jesus está aí ao seu lado, crendo que Deus tem os olhares voltados sobre você e sobre a tua família. Eu desejo orar por aqueles que, enquanto estávamos com a normalidade dos cultos, das campanhas, você estava nas campanhas, mas isso aos olhos do Senhor não foi interrompido.
Isso aos olhos do Senhor continua tendo a sua validade. Essa tua campanha que você iniciou continua tendo diante de Deus, ou sendo aos olhos de Deus muito preciosa. Eu quero orar nesse sentido. Quero orar por você que está aí, talvez sentindo algo em teu corpo físico, alguma enfermidade que te incomoda, alguma dor que muitas vezes até mesmo você não consegue dormir, você é uma pessoa que sofre e sente os efeitos no seu corpo, no seu organismo de alguma enfermidade. Nós vamos orar, vamos pedir para que Jesus, com a sua mão poderosa, entre com providência, faça um milagre sobre a tua vida. Eu creio que o Senhor agora está olhando para mim e para você, para que a bênção se torne real, aleluia, em nossas vidas. Não se desespere, não se desespere, porque Jesus, Ele vem ao teu encontro nesta noite. Te convido a orar neste momento. Querido e amado Pai, é nas tuas mãos, Senhor, que nós queremos agora depositar, ó Deus, toda a nossa confiança. Depositar, ó Pai, toda a certeza e convicção do nosso coração. Porque cremos, Senhor, em tudo que a tua palavra nos diz. E ela nos fala, e podemos pregar aqui nesta noite, que a oração de um justo, ela é poderosa, ela é eficaz nos seus efeitos, ela pode muito em seus efeitos. Pai, em nome de Jesus eu te peço, vem abençoar, Senhor, a esses irmãos, a essas irmãs, a esta família que nos assistiu, nos acompanhou através desta live, está agora, nesse momento, agora, unido a nós no espírito de oração, Senhor, um espírito de súplicas, de lágrimas, porque as necessidades são grandes, ó Deus. Tenha misericórdia, Senhor. Vem suprir as necessidades, vem curar os enfermos, vem ajudar, Senhor, aqueles que padecem por vários motivos. Senhor, tem misericórdia. Estende a tua mão, Jesus, diante de tudo que estamos vendo acontecer, diante desta pandemia que já tem ceifado tantas vidas. Mas nós te pedimos, Senhor, aqueles que creem no teu poder, estejam livres, estejam guardados, estejam protegidos, estejam até mesmo imunizados pelo poder do Senhor nosso Deus, para que este mal, este vírus não venha, Senhor, trazer o sofrimento sobre a vida do teu povo. Senhor, tem misericórdia, assim oramos em nome de Jesus, e a bênção é sobre a tua vida, meu querido irmão.